Olá, assinante de Olivi. Aqui é o seu consultor Leonardo Aguiar e hoje a gente vai falar sobre um assunto que me interessa muito. Eu vou falar sobre medicina personalizada. Mas por que eu vou falar sobre medicina personalizada e o que isso significa? A gente entende aqui na Jolivi que a gente tem o privilégio de trazer conteúdos para vocês de uma forma individualizada. O que é isso? A gente sabe que tem muito conteúdo sendo produzido na área da saúde, mas é sempre de uma forma muito ampla, muito abrangente, e às vezes esse conteúdo não tem o poder de penetração para cada uma das pessoas. Às vezes o mesmo produto que é recomendado para uma pessoa, ou o mesmo tratamento, funciona de formas diferentes. E o que a gente quer com a Jolivi é ensinar e participar junto com vocês para entender o que está por trás desse raciocínio de como individualizar os tratamentos e como deixar realmente personalizado tudo que a gente estiver recomendando, desde da alimentação saudável, desde hábitos de vida. Mas de onde é que vem esse conceito de personalização? É o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês. Há uns 2 anos atrás, eu fiz o meu mapeamento genético. O que é isso? Você pega, coloca um pouquinho da sua saliva num tubo de ensaio e manda para o laboratório. O laboratório vai examinar a sua saliva, vai ver dentro do núcleo da sua célula e vai ver quais são os seus genes. E quando ele mapeia os seus genes, ele entende o que você pode ter maior chance de ter algum tipo de doença, alguma medicação que funciona melhor em você, ou se a cafeína faz bem para você, ou se ela faz mal. Então você consegue ter uma leitura do seu código genético e uma individualização de como alguns tratamentos poderiam funcionar melhor ou pior para você. Então eu fiz isso e no meu mapeamento eu descobri que eu tenho sim maior chance de desenvolver a diabetes. Então os genes que estão lá, que estão dentro da minha célula, mostram que eu tenho um risco maior de desenvolver essa doença. Então eu já tenho um risco maior. Então por isso me acendeu uma luzinha de alerta, me dizendo assim, olha, eu tenho que cuidar da minha atividade física, cuidar da minha alimentação, cuidar da circunferência abdominal, cuidar dos alimentos doces, cuidar da minha sobrecarga do pâncreas, todos esses assuntos que a gente já vem tratando aqui dentro da Jolivi. Então, além de eu cuidar dos meus hábitos de vida, eu ainda tenho esse sinal de alerta que é o do meu genoma, que mostra, olha, Dr. Leonardo, se você não cuidar, você já tem a maior chance de desenvolver essa doença. Isso serve para todas as pessoas. Então eu vou contar a história também de um membro da minha família, que eu vou guardar o sigilo, não vou dizer quem é, mas ele também fez um mapeamento genético e no caso dele mostrou que ele tem a maior chance de ter infarto, dele ter um problema cardíaco. E olha que interessante, quando a gente infarta, um dos remédios que a gente usa são os anticoagulantes, são remédios que servem para afinar o sangue. E esse mesmo membro da minha família apresentou no genoma dele que o remédio também não funciona. Isso é o futuro da medicina. Isso é a medicina personalizada. Você vai entender que a pessoa tem a maior chance de desenvolver uma doença e já sabe que se ela desenvolver aquela doença, o remédio mais comumente utilizado já não vai funcionar. Então, cada vez mais os tratamentos e as recomendações vão ser mais específicas. Eu sei que no futuro, várias pessoas vão ter o seu mapa genético e isso vai ficar cada vez mais barato. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro mapa genético realizado ele custou $1 bilhão. E agora você já consegue fazer por $100, por R$340, dependendo da cotação do dólar. Tá barateando. Mas essa não é a realidade hoje da maior parte das pessoas. Nem todos podem ter essas informações genéticas na palma da sua mão. Mas a gente, com a Jolivi, a gente tem um papel muito importante de trazer como vocês podem perceber isso. Vamos falar de 3 situações bem específicas. Por exemplo, tem pessoas que tomam café e ficam com o coração acelerado, têm alguns tremores e não conseguem dormir. Tem pessoas que tomam café e dormem bem, não sentem nenhum problema. Então, o que eu estou propondo para vocês? Começarem a prestar atenção como se o café faz bem ou faz mal para vocês. O leite, tem pessoas que tomam leite e que esse leite altera o hábito intestinal e tomou leite, acaba tendo que ir direto para o banheiro, tem uma diarreia, sente cólica. E tem pessoas que tomam leite que não tem tanta agressão, não tem tanto problema. O glúten, que é o derivado do trigo, que vem no pão, em algumas outras substâncias. Tem pessoas que comem o glúten
e no outro dia já estão inchada, o anel aperta no dedo, o rosto fica inchado, o abdômen fica distendido. Então, são pessoas que ficam dessa forma, mas tem pessoas que não ficam. O que acontece? A medicina em geral recomenda: evitem o café, evitem o leite e evitem o glúten. Por quê? Porque todo mundo vai ter esses sintomas. Mas a gente tem que, como Jolivie, trazer para vocês essa especialização, essa individualização. Por quê? Tem pessoas que vão sim sofrer essas consequências e provavelmente a maior parte das pessoas vão sofrer essas consequências com esses tipos de alimentos. Porém, tem pessoas que não vão sofrer essas consequências. E é isso que a gente precisa que vocês prestem atenção no seu corpo. Eu acho que o maior recado da medicina personalizada é a gente personalizar e começar a se observar. Se depois daquela refeição eu sentir mais sono, se eu sentir cansaço, se eu tive dor de cabeça. Isso é muito importante e às vezes anotar. Olha, comi sobremesa, nossa, e não bateu bem, eu senti dor de cabeça, ou eu tomei líquido durante a refeição, fiquei com o estômago pesado, não consegui ir no banheiro. Isso é muito importante. É isso que a gente precisa passar para vocês. Então a medicina personalizada do futuro vai usar o mapeamento genético do nosso genoma, vai usar o mapeamento genético das nossas bactérias, mas a medicina do futuro que está acontecendo hoje com a gente, com a Jolivie, está usando nós como pacientes, prestando muita atenção no nosso corpo. E como médico futurista agora, trazendo umas novidades para a Jolivie, a gente consegue também fazer o mapeamento genético das nossas bactérias. Até trouxe para vocês para mostrar uma caixinha que você recebe e você acaba coletando as suas bactérias. Deixa eu mostrar para vocês. Você recebe uns tubinhos, você coleta e manda para fazer exame para você entender qual é o DNA das suas bactérias. Mas aí vocês vão perguntar: tá, doutor Léo, mas por que eu quero saber das minhas bactérias? O que elas têm a ver com a minha saúde? As bactérias é o seguinte: a gente tem no nosso corpo uma série de bactérias, um grupo muito maior do que as nossas células humanas. Então a gente tem bactéria na nossa pele, a gente tem bactéria no nosso intestino. Só que a gente tem também algumas bactérias que fazem bem à nossa saúde e algumas bactérias que fazem mal à nossa saúde. Cada vez mais as pesquisas estão avançando e descobrindo a relação com alguns tipos de bactérias que tem no intestino com obesidade, com a diabetes, com a depressão, com o autismo. Já são doenças que estão estabelecidas e principalmente as doenças autoimunes. É muito comum nos pacientes que têm doença de Crohn. Então já se identificou que algumas bactérias maléficas do nosso intestino causam e favorecem essa série de doenças. As bactérias têm as bactérias boas e as ruins. O grande problema é quando a gente tem a maior quantidade de bactérias ruins. E o que a gente faz para evitar que essas bactérias ruins cresçam? A gente tem que tomar o que a gente chama de pré-biótico. O que é o pré-biótico? O pré-biótico são os alimentos para as bactérias boas. Simples assim. Quanto mais fortes estiverem nossas bactérias boas, mais a gente tem uma melhor resposta imunológica. Então, para a gente ter uma resposta imunológica boa, competente, saudável, a gente tem que ter bactérias boas numa quantidade eficiente, mas o que é principal? A gente tem uma grande variedade dessas bactérias boas. Isso é muito importante. Só que às vezes não dá tempo da gente tratar a doença só com o alimento, que é o pré-biótico. A gente precisa tomar essas bactérias. E essas bactérias são o que a gente chama hoje de probiótico. São essas bactérias boas. Tá, doutor Léo, mas aonde a gente encontra esses probióticos? A gente encontra em produtos fermentados. Por exemplo, os produtos japoneses, o miso e o natto. O miso, que é sopa de soja fermentada. Mas assim, eu não gosto de produto japonês. A gente pode buscar em outros lugares produtos fermentados. Por exemplo, tem o que a gente chama do kefir. O kefir é como se fosse uma bebida fermentada por uma bactéria e essa bactéria é um probiótico. E você pode usar tanto o leite como a água para criar essa bebida fermentada com probiótico. Tem o kefir. Hoje você já encontra em lojas de produtos naturais o kombucha. O que é kombucha ou kombucha, como algumas pessoas falam? É como se fosse, não é um refrigerante, mas é uma bebida que tem o probiótico e ajuda a repor algumas bactérias saudáveis. Ou você pode sim
consultar com um médico, com a nutricionista, e eles vão receitar os probióticos em cápsula. Você pode tomar sim essas bactérias, que elas vão ajudar na sua digestão, vão ajudar no seu intestino. Esse é um momento muito importante para a medicina, porque faz pouco tempo que a gente usava uma medicação para tratar todos os tipos de pessoa. Agora a gente está entendendo que a mesma medicação não consegue tratar de uma forma eficiente todos os tipos de pessoa. Porque depois que a gente fez o mapeamento genético, o projeto Genoma, a gente viu que a mesma medicação funciona de forma diferente para cada pessoa. E o próximo passo agora vai ser identificar como cada bactéria interage no nosso organismo. Porque tem pessoas que precisam de um certo tipo de bactéria para evitar alguns tipos de doença, principalmente as doenças autoimunes. Então, a gente viu, estava estudando esse final de semana, e eu acabei vendo a Peppa Pig. Foi a primeira vez que eu vi a Peppa Pig e ela deixa um recado muito interessante. Coma uma maçã por dia para você não ficar doente. A gente sabe que pela recomendação da Organização Mundial da Saúde, você deve comer pelo menos 5 frutas por dia para não ficar doente. Mas a Peppa tem toda a razão. Dentre essas 5, escolha sempre comer pelo menos uma maçã por dia. Porque essa maçã que vai servir de alimento para as suas bactérias saudáveis do intestino. E quanto mais saudáveis tiverem suas bactérias no intestino, melhor vai ser sua resposta imune e mais saudável você vai ser. Tá bom, pessoal? Esse era o nosso papo hoje, falando sobre microbioma, que é o conceito do genoma, do conceito de todas as bactérias e como elas interagem no nosso corpo. Tá bom? Até lá. Tchau.